Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 10. A gente vai ler o primeiro versículo dessa palavra. Hebreus capítulo 10, e nós vamos ler do 35 até o 39. Hebreus 10, do 35 ao 39, fala assim: Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Eu não sei se você lembra, mas há um tempo atrás, o Farley, acho que foi até no final de um culto, não sei se foi domingo, ou sábado, não lembro, mas o pastor Farley disse uma frase, e essa frase veio muito ao encontro do que Deus vinha falando comigo nos últimos meses. E ele falou assim, a respeito de tudo que a gente crê que Deus vai derramar sobre a igreja, Deus vai derramar sobre nós, sobre a Cornerstone, que Deus tem derramado já, né? Nós sabemos que está tendo um pessoal recebendo algo muito especial nos Estados Unidos, e nós sabemos que Deus vai fazer. E ele disse a frase assim, ele falou, Deus já decidiu fazer. E sabe, aquilo é como se tivesse completado algo que Deus estava falando comigo, como eu disse. Então, a gente pode pensar, existem alguns momentos da história em que é como se abrisse algumas janelas de Deus, sabe? Algumas oportunidades, algumas coisas que estão prestes a acontecer, já aconteceram no passado. E Deus decidiu fazer aquilo, então Ele vai levantar pessoas, Ele vai falar com gente, vai ter gente entendendo o que Ele está fazendo e vão corresponder com aquilo e vai acontecer, porque o plano dEle vai acontecer. E a gente tem vivido um período em que não é só o pastor Farley, não é só o pastor Diego, o pastor Gustavo, mas muita gente tem alimentado no seu coração algo que aponta assim, Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo. Eu não sei se você já viu um esporte assim light, esporte para todo mundo que quiser praticar, pratica. Que é aqueles caras que saltam da montanha, mergulham lá embaixo, sabe? Que tem os caras a Red Bull normalmente faz os eventos, que o cara pula de um penhasco, lá de cima. Maluquice completa, né? Na verdade, os caras são completamente loucos. Mas ontem, até quando eu estava durante o culto aqui do Rocks, e eu estava orando e estava pensando até mesmo a respeito de hoje, e veio um sentimento muito grande no meu coração, de que com certeza, pelo menos pode ser que seja só para mim, eu acredito que tem mais gente aqui com isso também, mas se não tiver ninguém, para mim irmão, então já está valendo. Mas eu acredito de verdade, no meu coração, de que tem muita gente que está assim, na beira de um penhasco. E você tem um mar lá embaixo, você não sabe o que tem lá, você não sabe a profundidade daquilo, você não sabe o que vai acontecer se você pular. Muitas coisas podem acontecer com uma pessoa que toma uma atitude de pular, 30 metros de altura. Mas é como se eu sentisse Deus me chamando para pular dentro de alguma coisa, de algum movimento dEle, de algo que Ele vai fazer, que eu não vou ter controle nenhum, eu não vou saber o que é, mas eu estou nesse momento, ou eu pulo, ou eu desisto e volto para trás. Eu não posso ficar ali, na beirada, assim, não sei se você já foi a alguma piscina que tem trampolim, que às vezes vem umas pessoas que ficam lá em cima, daí, pode passar, né? Ou num parque aquático, né, que tem, não, pode passar, não. 45 minutos o cara está lá ainda, não pode, eu estou tranquilo, não preciso ir. A pessoa fica indecisa, sabe? Mas eu creio que são dias onde que Deus está nos convidando para entrar no nível de conhecimento de Deus, no nível do plano de Deus,
em que a gente não vai ter controle do que vai acontecer, a não ser quando a gente estiver lá no meio. Então eu creio que, como veio esse sentimento no meu coração ontem, muitas pessoas aqui também estão na beira desse penhasco, prestes a pular para dentro de alguma coisa que Deus vai fazer, e é uma coisa diferente, é uma coisa nova, a gente não sabe o que vai ser. Então a pergunta é: será que eu pulo ou será que eu não pulo? Fico ou não fico? Será que eu volto para trás? Será que passa isso? Irmãos, eu acredito que você vai ser completamente incomodado por Deus para entrar em algo que Ele vai fazer. E como eu comentei, como eu falei, aquela frase do pastor Farley, Deus já decidiu fazer. Ele vai fazer. E Ele vai fazer porque existe um plano, meus irmãos, que ele é maior do que nós. Sabe? Um plano eterno de Deus que vem acontecendo desde o começo das coisas. E é isso que Deus vem falando comigo. Então Ele vem falando a respeito do governo de Cristo, né? Em todo esse plano, a respeito de que a vontade dEle já foi estabelecida e essa vontade é imutável, a respeito da nossa responsabilidade frente a esse plano nos nossos dias, e que também a necessidade que Deus tem de que o povo dEle ouça as suas palavras, entenda o que Ele está fazendo e corresponda. E aí a gente precisa olhar para dentro de nós e entender que esse plano não diz a nosso respeito. Nós estamos passando pelo plano. Nós estamos na nossa breve jornada de vida, curta, como, né, o rei Salomão fala que é como se fosse um vapor. Eu acho que foi a Ana que falou disso, né? A Ana do Ana na conferência. Mas a nossa vida é efêmera, passageira, completa. E nós estamos dentro desse plano de Deus, e às vezes a gente até acha que tudo tem a ver com a gente, sabe? Não, Deus vai fazer alguma coisa aqui, Deus vai fazer comigo, Deus vai fazer agora, aqui na nossa igreja, vai ser mais especial que tudo, porque a gente é os queridão de Deus. Tipo, nós somos, entendeu? Nós somos, mas a gente precisa ter a consciência de que o plano eterno de Deus vem se desenrolando desde a eternidade, e nós vamos passar, vai acabar a nossa vida e esse plano vai continuar se desenrolando. Então o ponto é, nós vamos entrar nesse plano, a gente vai estar atento o suficiente para entrar nesse plano, ou a gente vai ficar paralelo a esse plano? Porque o plano não diz a ver, não é sobre nós, mas o plano é de Deus, de toda essa criação. Então, o que nós somos? Nós somos os beneficiados do plano. Nós fomos, de certa maneira, alvo do plano de Deus. De tudo que Jesus fez na cruz por nós, de todo o plano de redenção, nós somos alvo dele. Mas nós também somos cooperadores, mas não o dono do plano. Né? Não é sobre nós o plano é sobre ele, mas nós temos parte no plano, tanto como beneficiados, como também como cooperadores. Então a história de Deus na terra vem sendo contada desde que o mundo começou, desde sempre. E agora aqui, por exemplo, a gente aqui em Curitiba, 2023, a gente está vivendo essa história. É como se a história estivesse passando por nós agora, e está no nosso turno, certo? Então a história já começou, a história não vai terminar agora, a história vai lá para frente e ela está passando por nós. Então o que será que a gente precisa fazer? Então, para exemplificar isso de uma maneira assim até mais clara, é como se nós sabemos que a Bíblia foi escrita, Velho Testamento, Novo Testamento, né? Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento, João escreveu o Apocalipse, e aí, enfim, a gente não tem nem tempo para gastar de como isso foi consolidado como Bíblia, mas uma hora a Bíblia parou de ser escrita, certo? E toda a história, né, que a gente crê que é a palavra de Deus está contida lá. Aí depois homens também de Deus, mas aí não inspirados somente por ele, continuaram a escrever a história da igreja. Então vamos imaginar que se o mundo tivesse, Jesus voltou, segunda vinda gloriosa, tudo acabou, milênio, tal, tudo isso, Nova Jerusalém. Aí Jesus fala, não, agora eu estou a fim de que escrevam o resto da história, tipo depois dos apóstolos, né? Então pode ser que nessa história conte a nossa história, porque nós estamos fazendo parte
desse plano que está sendo desenrolado. Então, assim, pode falar, poxa, lá, tipo, vamos dizer, um livro da América do Sul. Vários países da América do Sul, aconteceu muita coisa. Tinha um país chamado Brasil, que sempre em fevereiro, né, eles tinham uma festa chamada Carnaval. E essa festa do Carnaval era uma desgraça, porque ela acabava com as pessoas. Era a festa da carne, onde tudo acontecia menos do que Deus queria. Podia estar lá registrado, né? Mas também podia estar registrado como o Brasil foi um país especial, um país de um povo que amava Jesus de uma maneira muito intensa, um povo que adorava Ele de uma maneira extravagante, e o país que pode ter liderado alguma coisa aí a respeito do movimento em algum período, inclusive agora, 2023. Pode ser, entendeu? Deus tem um plano, Ele quer fazer alguma coisa, Ele precisa de quem ouça, Ele precisa de quem entenda, Ele precisa das pessoas que se coloquem nessa história. Então pode ser que essa história vai continuar a ser contada, sendo registrada ou não. E essa história está passando por nós. E o ponto é que a prioridade que nós precisamos dar para o plano de Deus, ela é superior à prioridade que nós precisamos dar para os nossos planos. Então, se hoje a gente precisa, irmão, se engajar em alguma coisa na nossa vida, na nossa igreja, nós precisamos ter um engajamento no plano eterno de Deus. Porque, como eu já falei, o plano está acontecendo e as pessoas muitas vezes estão passando, vivendo esse plano de maneira desigual, sabe? Estão colocando os planos seus, os planos pessoais, os planos que têm a ver com essa vida, os planos que têm a ver com recurso, com dinheiro, com família, com casa, com trabalho, com universidade. Eles estão colocando esses planos acima do plano eterno de Deus. Muitas vezes ainda tendo a expectativa de que Deus pare e fala, puxa, vou ter que dar um jeito de reescrever aqui. Porque o Eros está muito afim de, trabalhar loucamente, ganhar grana, e eu preciso encaixar, porque eu amo ele, então eu vou dar um jeito aqui no meu plano, e vou tentar encaixar o plano do Eros no meu plano. Não vai funcionar, não é assim que funciona. Então, se hoje a gente tem alguma coisa que a gente precisa se engajar, e hoje se fala muito a respeito de engajamento, se hoje a gente precisa se engajar no plano de Deus, porque Ele tem a história completa na sua mão. Ele sabe do começo, Ele sabe do meio, de como vai se desenvolver, e Ele sabe do final. Então é como se Deus fosse um arquiteto, um engenheiro, que montou, por exemplo, uma planta de uma casa, e essa casa está sendo construída. Como se a história do mundo fosse uma casa, e Ele está construindo essa casa desde o começo. Então muitos trabalhadores passam por essa casa, muitos trabalhadores passam por essa obra, e com diversas funções, ou uns caras fazem o concreto, uns caras fazem lá, e aí vamos dizer que essa casa ela esteja no momento em que ela está com as paredes sendo levantadas, assim, as paredes estão no tijolo todo aparente, sem acabamento nenhum, e aí a hora do plano, a parte que o plano está se desenvolvendo, é a parte em que as paredes precisam ser rebocadas. Elas precisam ser colocadas cimento, rebocadas, para que depois siga o plano, que é o plano do acabamento. Só que aí, se a gente quer inverter a prioridade dos planos e colocar o nosso plano no lugar do plano de Deus, achando que o nosso plano é que está certo, é como se Ele falasse, o Deus, o dono dessa construção, falasse, agora é a hora de rebocar a parede. Aí você fala, não, na verdade eu já vou pintar a parede. Eu não vou rebocar, eu vou pintar logo de uma vez. Porque pintar é melhor, as pessoas vão na casa para ver a casa bonita, acabada, pintada. Não precisa colocar cimento, é muito trabalho, bem melhor mexer com pintura agora. Não vai funcionar, não faz sentido. Não faz sentido você pensar no seu plano se você não estiver dentro do plano de Deus. Se você entende o plano de Deus e você corresponde ao plano, aí o teu plano vai fazer algum sentido, porque Ele tem um plano para nós. Eu não estou falando que a gente não tem plano, Ele tem sim um plano para nós, mas o nosso plano precisa se submeter ao plano dEle, porque Ele sabe todas as etapas. E tem alguma coisa que está acontecendo agora,
que Ele sabe como que vai acontecer, e Ele precisa de trabalhadores para essa hora do plano, e Ele nos levantou para esse momento da história. Cabe a nós correspondermos com isso da maneira que Ele quer, e não da maneira que nós achamos que precisamos corresponder, e também no tempo que Ele quer, não no tempo que nós achamos que a gente precisa corresponder. E isso fica claro, essa questão das prioridades na Bíblia. Quando perguntaram para ele, aí Jesus, qual é o principal mandamento? E ele fala, amará o Senhor Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças. Então ele elencou o mandamento como sendo superior aos outros. Então, ou seja, ele deu prioridade para esse mandamento antes do que os outros. Então, um exemplo bíblico disso, a gente pode colocar esse apontamento de Jesus. É como se Jesus tivesse falado assim: não adianta você querer espalhar o evangelho antes de me amar em primeiro lugar. Não adianta você querer, fazer boas obras, ter um coração piedoso, ajudar os seus irmãos, se você não me ama em primeiro lugar. Então, existem prioridades no reino de Deus. E nós, reforço, mesmo como sendo participantes do plano, mesmo como sendo beneficiados desse plano, nós precisamos entender que as prioridades são elencadas pelo dono do plano. E o nosso objetivo é entrar nesse plano, é se submeter a esse plano. Se você quiser abrir comigo em Jeremias 29, versículo 10. A gente vai ler do 10 até o 13, Jeremias 29, do 10 ao 13. Esse é um texto maravilhoso. Quando fala de plano de Deus, nossa, muita gente lembra dele, é muito bom. Jeremias 29, do 10 ao 13, fala assim: assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos, depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz, e lhe trarei de volta para casa. E essa é a parte que a gente adora. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhe dar um futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias vocês clamarão por mim em oração, e eu os ouvirei, me buscarão de todo o coração e me encontrarão. Então é maravilhoso, Deus tem planos para nós. Mas eu queria que você guardasse no coração, porque a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Eu vou me esforçar que não seja tão para frente. Vamos lá, alguém? Vamos lá, somebody, né? E aí, porque assim, na primeira parte desse texto, no 29:10, ele fala, assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as minhas boas promessas. Então, eu quero que você guarde isso, que esse versículo tão precioso a respeito dos planos de Deus por nós, profetizado por Jeremias, ele é carregado por uma submissão dos planos de Israel frente aos planos de Deus. Mesmo de Jeremias declarando isso, que os planos de Deus são tão grandes, esse é uma parte da Bíblia, uma parte da história de Israel, onde Deus simplesmente, oprimiu Israel por conta de que eles estavam querendo fugir do plano deles. E depois de voltar ao plano de Deus, aí sim ele falou, eu tenho planos para vocês também. Então, ele tem os planos por nós, mas o plano dele que é prioritário. A gente até não tem a capacidade de entender completamente o plano de Deus na sua totalidade, até porque a revelação das coisas, elas são progressivas também. Deus vai revelando as coisas. A Bíblia fala de que muitas vezes ele encobriu os planos dele para os homens. Então, a gente não pode também querer achar que a gente vai saber todo o plano. Por isso que na verdade é mais simples do que parece. A gente só precisa entender que tem um plano e a gente quer submeter o nosso plano ao plano dele. Ponto final. Você não precisa nem saber muito do plano, porque se você está no dele, está valendo. Se você está no dele, os seus planos que ele tem por você também vão dar certo. E até porque a gente precisa se submeter, porque se tem algum plano que pode ser frustrado, é o nosso, não o dele. Então, você sobrepor o teu plano ao plano dele, existe uma chance muito grande de você se frustrar.
Isso é ruim. Aí muitas vezes as pessoas ficam anos frustrados, né? Porque, Deus acabou comigo, eu tinha planos de muitas coisas e não deu nada certo. Eu queria fazer tal coisa e não deu. Fica frustrado. Mas pode ser que a frustração foi porque, para que o plano dele funcionasse, ele tinha que frustrar o de Deus. E se tem algum que tem que ser frustrado, vai ser o nosso. E aí você não precisa abrir, mas Jó 42, do 1 ao 5, fala assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Então foi essa pergunta que Deus fez a Jó: quem é esse que sem saber o que está fazendo, está querendo encobrir os meus planos? Oi? Na verdade, falei do que não entendia. Aí Jó caindo em si, né? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, quando o Jó teve uma revelação de que as coisas que estavam acontecendo com ele eram inferiores daquelas coisas que Deus queria fazer no plano eterno, ele entendeu: cara, realmente eu não sabia o que estava acontecendo, me perdoa, Deus. E depois disso, inclusive, o que Deus voltou para ele, e ele pôde falar: hoje eu te conheço. Antes eu ouvia falar, mas hoje eu te conheço. Então, da mesma maneira que Jó tentou, se você sabe a história, se você leu o livro, você sabe que ele queria muito, uma audiência com Deus, né? Ele falou: não, Deus, eu quero conversar com você, porque alguma coisa está errado. Eu fazia muitas coisas certas, você sabe, eu fazia os sacrifícios, porque eu não sabia o que meus filhos estavam fazendo de errado, então eu sacrificava e deu tudo muito errado. Então eu quero sentar com você e discutir com você, porque eu acredito que o teu plano não está correto. Então a coisa é assim, nós não temos como negociar com Deus. Jó não conseguiu negociar com Deus. Sabe por quê? Porque se Deus decidisse negociar conosco, se Deus decidisse se moldar a nós, quem seriam os deuses? Seríamos nós, porque Deus não muda. E isso é muito bom quando a gente fala das promessas. As promessas que Ele fez para nós não mudam, porque Deus não muda. Mas se Ele falar assim: eu fiz um plano e ele vai acontecer, e eu sou Deus, e eu não mudo, aí às vezes fica meio pesado, né? Fica meio esquisito. Mas se Deus se moldasse aos nossos planos, quem seria Deus? Seríamos nós. Então a gente não tem como negociar. A nossa parte é receber isso, é entender, é amar o plano de Deus e participar do plano de Deus. E como nos nossos dias isso é tão difícil, porque nós estamos num momento do mundo, enfim, de tudo. Ontem a gente a gente foi almoçar com o Daniel, Calu, e a gente estava conversando a respeito de que como tem um negócio que eu nem sei o que é, se é um aplicativo, que é um site que você pergunta as coisas, o negócio o Gabriel estava falando, né? ChatGPT, mano, que coisa mais doida. Cara, o que você quiser tá lá, do jeito que você quiser, da maneira como você quiser, melhor até do que se você fosse fazer. Porque aquele negócio é como se você fala, é quase que assim, tipo um gênio da lâmpada, né? Me pergunte o que você quer, do jeito que você quer que eu faça para você. Então as coisas personalizadas para nós hoje são as melhores coisas. Aquilo que é feito para você, pensando em você, são as coisas boas da vida. Então você tem, um aplicativo que ele foi desenhado para você, ele é o melhor. Você tem um carro e você quer comprar um carro, você entra no site do carro, da fábrica, você escolhe todos os opcionais, você escolhe a cor da roda, a cor do banco, o que ele vai fazer. Cara, ele é personalizado para você. Às vezes é só você que tem. Ele não é igual para ninguém mais, é só você que tem. E aí quando alguém fala, cara, esse é bom.
Esse é bom, porque ele foi feito exatamente para você, personalizado para você. A única coisa ruim é que quando a gente traz isso para uma ótica cristã do mundo, no mundo, a gente traz essa ideia do mundo para uma ótica cristã, a gente leva um choque. Porque Deus não personalizou o evangelho para nós. Ele sabe o que nós precisamos desde a eternidade, mas a gente não pode negociar os termos com Ele e personalizar o evangelho à nossa medida. A gente não pode seguir a Cristo da maneira que nós sabemos que seria melhor, ou com a intensidade que nós achamos que conseguimos ter. Então assim, Deus, eu não posso ser tão intenso porque eu tenho tal coisa, eu tenho família, eu tenho um filho pequeno, eu estou preocupado, você sabe que eu tenho empresa, ou você sabe que eu preciso ter uma promoção, você sabe o momento da minha vida financeira agora não é tão boa, então eu quero, será que você pode dar uma ajeitada na maneira em que você pediu para que a gente seja cristão, porque para o meu modelo de vida hoje está difícil demais. Então a gente tenta personalizar o plano de Deus, a gente tenta personalizar a maneira como Deus já colocou desde os tempos eternos o como é seguir a Ele. E aí isso ataca a gente frontalmente nos dias de hoje, nos dias onde a gente valoriza tanto essa coisa personalizada. Então é isso que deixa a coisa cada vez mais mole, cada vez mais frágil. Então, e uma maneira como Deus, para exemplificar isso, a maneira como Deus se coloca na Bíblia, Ele se coloca como uma pedra, Ele se coloca como uma rocha. Nós, Cornerstone, somos isso, essa que nós acreditamos. Ele é a pedra angular, é a pedra que os construtores rejeitaram e que Deus escolheu. Então hoje, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar essa pedra angular que é Jesus, colocar ela na esquina da nossa vida e construir a nossa vida em cima dela, para cima, para os lados, ponto final. Ele é uma pedra imutável, o plano eterno está lá desde sempre. A sua lei espiritual, eu não estou falando da lei de Moisés, mas uma lei espiritual que acontece desde sempre, desde antes da lei de Moisés, essa lei é imutável, a gente precisa segui-la. A gente precisa colocar a cornerstone na nossa vida, a pedra angular, e seguir. Então, eu acho que vai concordar comigo que é difícil se amoldar a Jesus, é complicado, é claro, você tem que adaptar a sua vida à maneira como Ele quer. Só que o contrário hoje, se você está no mundo e você não se preocupa com a lei de Deus, você não se preocupa com o que Ele diz que é importante, o mundo se molda a você. Quando você se liga, você já está completamente contorcido, você está completamente amoldado, formado no que o mundo fala que é bom. E a gente está sendo, muitas vezes, recebendo essas coisas que são do mundo para dentro da igreja. E a gente precisa tomar uma decisão de que nós precisamos entrar no plano eterno de Deus. Ele é imutável, nós precisamos respeitá-lo, nós precisamos amá-lo, nós precisamos acolher isso, nós precisamos entrar nesse plano. E essa mensagem, ela nunca foi pesada. Essa mensagem de um Deus fiel, verdadeiro, único, digno de todas as coisas, o eu sou, a pedra angular, essa maneira de seguir a Deus com intensidade, com verdade, sem negando-se a si mesmo, morrendo para si mesmo, ela tem sido pesada para nós nesses dias, em dias de personalização, em dias de fraqueza mesmo, em dias de gente mole, entendeu? Porque na época dos discípulos isso não era pesado, porque esse era o único plano, ele era o único evangelho. Então ele se tornou pesado para nós, mas para eles não. Porém, até os próprios discípulos tentaram negociar com Jesus.
Antes de entenderem completamente o seu plano, antes de entenderem quem ele era, Jesus, eles também quiseram negociar alguns termos com o próprio Jesus. E você vai lembrar de Tiago e João, quando eles falaram: ô Jesus, deixa eu te falar, quando todas as coisas acontecerem, quando você virar rei, vamos negociar aqui, chama nós para ficar do teu lado, um do lado direito e um do lado esquerdo, será que rola? Não rola, Jesus falou. Isso está lá em Marcos 10, eu não vou ler, mas em Marcos 10, do 35 a 45, ele fala: então Jesus reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes nesse mundo têm o poder sobre o povo, que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. E ponto final. Eles tentaram dar um somebody love, não deu. Não deu. Você sabe que Pedro também tentou negociar com Deus. Quando Jesus chegou para ele e falou: falou para os discípulos, falou: olha, eu já estou sentindo, a minha vida vai ser entregue. Cara, eu preciso morrer para que o plano de Deus se cumpra. Aí Pedro falou: não, peraí. Isso está lá em Mateus 16, do 21 ao 21. Ele falou: não, peraí, Jesus, você não vai morrer não. Eu estou aqui, você não vai morrer não. Então Jesus querendo corresponder com o plano eterno, e Pedro falando, negociando: não precisa ser tão radical, Jesus. Ele falou: negativo, eu preciso morrer. E falou: Pedro, você sai daqui, porque você está o Satanás aí, você está me puxando para longe do plano, você está me levando para um lado que não é o lado que o meu Pai deseja que eu esteja. Então os discípulos, eles entenderam uma hora, mas durante a caminhada com o próprio Jesus, eles também em alguns momentos tentaram negociar, e deu ruim. Você pode procurar aí, irmão, a Bíblia, pode revirar aí, para ver se tem alguém que conseguiu mexer no plano, por conta de que Deus já tinha estabelecido uma coisa, e aí ele mudou a coisa porque ele se compadeceu. Você pode pensar: não, mas e Abraão lá? Abraão falou com Deus, né? Ele ia destruir tudo e não, né? Livrou Ló. Falei: mas você concorda que destruiu, né? Ele ia destruir tudo. A única coisa que faltou foi um que destruiu. O plano continuou, irmão. Isso fala muito, inclusive, sobre intercessão nossa. Oração e intercessão, das 10 à meia-noite. Você pode aprender junto conosco. A gente pode interferir, mas o plano dele sempre vai acontecer. Então sempre vai ser sobre entender, amar esse plano e participar e não negociar dos termos. A gente precisa entender isso. E por que ficou tão claro para os discípulos, mesmo tendo tentado negociar, que não daria certo? E que como era melhor se submeter ao plano de Deus? Porque eles viram Jesus se submetendo. Então Jesus veio à terra e ele se submeteu ao Pai. Então, João 5,19, então Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão exatamente aquilo que vê o Pai fazer. Tudo o que este fizer, o Filho faz também. Era uma submissão completa. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Mateus 6,9, portanto orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A atitude de Jesus quando ele estava no Getsêmani. E adiantando-se um pouco, Mateus 26:39, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice, contudo, que não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Submissão completa. Quando foram prender Jesus, quando as tropas romanas chegaram para prender, qual foi a atitude de Jesus? Mateus 26, 49 a 54. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisso, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Mais uma vez Pedro querendo se intrometer no plano. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar,
pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você não acha que eu posso pedir para o meu Pai, e Ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim deve acontecer? Cara, olha o nível de submissão de Jesus. Ele falou: Pedro, eu poderia fazer isso que você está querendo fazer, irmão, mas eu não quero, eu já me submeti, eu já orei e falei, se puder passar, passa, se não, nós estamos juntos, Deus, nós vamos fazer. E mesmo sendo confrontado ali na hora da prisão, você acha que estava fácil para ele, né? Estava frouxo para Jesus ali, sabendo o que ia acontecer, os caras estavam prendendo na iminência, e aí Pedro vai e tenta, cara, atitude boa, legal, foi boa, só que foi contra Deus, cara. Ele quis ajudar, mas errou. E Jesus fala como se cumpririam. Então a gente poderia até falar: Pedro, como que vai cumprir o plano eterno de Deus na minha vida? E ele nem sabia, mas ele podia falar, mas na sua vida também, e na vida de todo mundo, até dos caras lá de Curitiba. Como que isso vai acontecer se eu agora querer pedir para que meu Pai mande os anjos aqui e acabem com tudo? Não, submissão ao plano. Jesus se submeteu a esse plano, e Jesus entendia o tempo das coisas. Então vai acontecer um tempo, em algum dia, ele vai se vingar disso tudo, sabe? Não dos homens, sabe? Não das pessoas. Ele não vai esperar aqueles caras ressuscitarem, agora vocês vão ver, porque agora olha eu aqui. Não, mas todo o contexto, tudo que acontecia, tudo que o inimigo tramou para a morte de Jesus, isso ele vai vingar um dia, porque ele voltará, mas ele sabia que aquela hora, se ele revidasse, naquela hora, se ele não se rendesse, aquela atitude que seria uma atitude de, vamos dizer assim, de resistência, né? Não, eu não vou morrer, eu vou fugir, eu vou ficar aqui, eu vou continuar pregando. Se ele fizesse isso, se ele resistisse, essa resistência que poderia ter uma cara de obediência, na verdade seria desobediência. Porque o plano de Deus era superior ao plano que Pedro entendia, ao plano, até mesmo o plano que Judas queria, cara. Até Judas teve um plano de entregar Jesus para matar e ganhar dinheiro. O plano de Deus era superior até a isso, porque era uma coisa muito maior que estava acontecendo lá. E uma coisa que eu queria te falar também, da mesma maneira como Jesus, né, ensinou os seus discípulos a como se submeterem, a como entender o plano divino, a como se colocarem nesse lugar, eu queria te falar que a gente passa por muitas coisas na vida, né? Eu passo por algumas, vocês por algumas. Pode ser que as minhas coisas sejam mais difíceis e pesadas do que a sua, e pode ser que a sua seja muito mais pesada que a minha. Decisões, entregas, coisas da vida que nos deixaram atribulados, sabe? Mas Jesus nos ensinou não só uma submissão a nível dos homens, mas Ele nos ensinou uma submissão maior do que toda submissão. Então qualquer coisa que você possa pensar, do que eu possa pensar, que seja pesado demais, você olha para Jesus e vai ver que Ele se entregou num nível muito maior. Qualquer coisa. Ele era o Rei da glória, o Rei de todas as coisas, o Filho de Deus. Ele deixou a sua glória para estar no meio da criação deles. E ele nasceu na criação num lugar baixo, numa família humilde, nasceu numa manjedoura. O cara foi morto, pregado na cruz, espancado, cuspido, rejeitado. Então, se alguém aqui, antes de nascer, era Deus, e veio para a terra para fazer alguma coisa que seja superior a morrer pelos irmãos, aí talvez você possa falar, não, Deus, o meu rolê é muito mais pesado. Mas eu acho que não. Então, para tudo, meus irmãos, que você pode olhar para dentro da sua vida, para tudo que você vai ter que reordenar de acordo com o plano de Deus, isso nunca vai chegar no nível da entrega que o próprio Jesus teve que entregar por você mesmo.
Então ele ensina uma submissão de uma maneira pessoal. A Bíblia mesmo fala de que ele veio à terra e hoje ele é capaz inclusive de se compadecer de nós, porque ele viveu o que nós vivemos, mas ele viveu num nível muito maior. Então ele não pede para você fazer uma coisa que ele não fez. Ele não pede para você se entregar num nível maior. E se Deus não muda, se Jesus nos ensinou a submissão, se existe um plano de vida, o que acontece? Deus não muda, mas o homem muda toda hora. Nós mudamos toda hora. A Bíblia é recheada de coisas que falam a respeito disso, para que você não seja como, um caniço agitado de um lado para o outro, do vento de cá, vento de lá. Uma hora eu sou assim, uma hora eu sou daquele jeito. Por quê? Porque a nossa vida é completamente volátil. Se a gente não se amarra na pedra, certo? Se a gente não firma a nossa casa e coloca os alicerces dentro da rocha que é Jesus, a gente vai mudar toda hora, porque os ventos vão vir, irmão, as coisas vão acontecer, vão bater em nós, e vai bater forte. Só que se a gente não está firme nele, a gente muda, mas mesmo quando a gente muda, ele não muda. E quando nós mudamos, o que ele faz? Ele faz alguma coisa para voltar a gente para o plano. Então a coisa não está acontecendo paralela a nós, e ele está tipo assim, se os caras não entrarem, o problema é deles, porque o plano vai acontecer. Não é isso. Ele nos chama para participar do plano. Então hoje, quando eu falei a respeito de que a gente está tipo na beira de um penhasco para mergulhar, é ele nos chamando. Existe um plano acontecendo, e eu quero que você participe do meu plano. E se às vezes você mudou de ideia, às vezes você se dobrou em alguma coisa, Deus te chama para voltar a esse lugar, e a história mostra isso. Então, como eu falei, nós mudamos toda hora, e Deus não muda, e Ele não se molda às nossas mudanças, às nossas variações, porque senão, quem seria Deus? Éramos nós. E ao longo da história bíblica, você vai concordar comigo, muitas coisas aconteceram na história de Israel, e Deus sempre trazendo o povo, Deus trazendo o povo. Então a gente pode falar, logo na largada do mundo aí, na largada, os primeiros homens já pecaram, na largada, e ele já teve que mudar, deixa eu voltar. Primeiro homem, primeira mulher, já pecaram, pronto. Fim da história poderia ser, mas não é. Então Deus foi ajustando, teve consequências, mas Ele foi chamando o povo. Chegou uma hora que o mundo estava contaminado, então Ele falou, vou destruir tudo. Mas eu achei alguém, Ele achou Noé. Então sempre teve homens ligados com o que estava acontecendo, e homens que Deus pôde levantar naqueles momentos. Então Ele achou Noé, acabou com o mundo e começou uma história de volta com Noé. A gente pode ver, Deus começou uma história linda com Abraão, aí o filho dele, Isaac, aí o filho dele, Jacó, e a coisa já desgringolou de volta. O povo preso, foi para o Egito, vocês sabem a história, 400 anos, escravidão, não entendia o que estava acontecendo com o plano. Moisés, que era o libertador, também não estava entendendo, quis fazer de um jeito, Deus falou que era de outro jeito, foi para o deserto, 40 anos escondido, até que Deus aparece para ele e falou, Moisés, vamos fazer o plano? Será que dá para ser agora do meu jeito? Eu acho que já deu para entender. 400 anos no Egito, 40 anos no deserto, eu acho que deu para entender de que o jeito que você está querendo fazer não é o meu jeito. Você está querendo colocar o seu plano na frente do meu plano, mas eu tenho um plano, e esse plano inclui você. Vamos libertar? Então bora, então vamos. E aí eles libertaram o povo. E o povo que mudava, no deserto, irmão, uma hora estava adorando, uma hora estava reclamando, uma hora bom, uma hora ruim, uma hora Deus mandava praga, uma hora acabava as pragas, e aí vinha a glória e o povo se arrependia, e os caras já sabem que, aí teve o sacerdócio, e os caras falaram, não, todo mundo pode ser sacerdote, me dá os incensários aí, Arão, deixa para mim, que eu vou queimar incenso aqui, não é para vocês só. O que aconteceu na história, vocês sabem, né? Os caras pegaram os incensários, colocaram incenso e foram queimar fogo. A terra só abriu, mano. A terra só abriu e engoliu todos eles.
Esse é o plano, cara. Deus tem um plano, o plano vai se cumprir. A gente só tem que ser um pouco mais atento para que não precise chegar nesse ponto, né? Da terra abrir, nos engolir, para tirar a gente da bobagem que a gente está fazendo. Então a história foi assim. E um período específico da história, que foi talvez um dos períodos mais tristes de Israel, mais terríveis de opressão, e eu acho que exemplifica muito essa história de Deus amando um povo, mesmo que às vezes eles se voltem contra Deus, mas Deus querendo trazê-los, e Deus tendo que tomar atitudes extremas para trazer o povo para o plano, falar, não, eu tenho uma coisa para vocês. É o período justamente que a gente leu aquele texto de Jeremias, que fala a respeito dos planos de Deus, que são altos, são mais altos do que os nossos, é o exílio da Babilônia. Porque, irmão, o Israel foi dividido em duas partes depois do reino de Salomão. Existia o reino do norte e o reino do sul, existiam 2 reis, por isso que é meio estranho, até meio esquisito ler a Bíblia lá, reis, crônicas, você fica meio confuso, uma hora um rei é um, outra hora é outro, na verdade é porque tinham 2 mesmo, né? Tinham 2 capitais, 2 reis, só que aconteceu que os 2 pecaram, tanto o reino de Israel, o reino do norte, o Efraim, enfim, eles pecaram todos, e Judá e Benjamim, o reino do sul, sede lá em Jerusalém, pecaram também, os 2 pecaram, os 2 estavam fazendo errado, e Deus precisou ter uma medida extrema, para trazer o povo de volta para Ele. E sabe, meus irmãos, eu queria falar uma coisa para vocês, eu queria abrir meu coração, de verdade, eu não seria doido de trazer para mim uma responsabilidade de falar a respeito do nosso tempo, como sendo apontado, não, é isso que está acontecendo, cara, eu quero que você julgue, eu quero que você deixe isso descer no seu coração, eu só quero repartir isso com vocês, que são meus irmãos, que nós somos a mesma família aqui, para a gente falar sobre isso. Mas existe um texto que fala a respeito desse período, e eu quero que você leia ele comigo, que é em Oséias 6, abre lá, Diego, 47 minutos já, coloquei aqui, preocupado, misericórdia, irmão, mas Deus vai fazer uma coisa hoje, eu sei que vai. Oséias 6, a gente vai ler do 1 até o 11, e eu quero que você abra o seu coração para ouvir essa profecia de Oséias. Oséias foi um profeta, e ele estava nesse período, ele profetizou a respeito disso, ele profetizou a respeito disso que estava acontecendo na terra, né, no povo de Israel. Então Oséias 6, a partir do 1, venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar, Ele nos feriu, mas vai atar as nossas feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda está certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. O que farei com você, Efraim? O que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como luz. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus e não holocausto. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como bandos de assaltantes que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho de Siquém, praticam perversidades. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim, Israel se contaminou. Também você, Judá, será ceifado quando eu remover o cativeiro do seu povo.
Então, irmãos, ele denuncia alguma coisa acontecendo em Israel. E ele aponta, Deus vai os despedaçar. Mas ele também fala, mas Deus os curará. E irmãos, se você vê ali nos primeiros versículos, ele fala assim, ó, depois de 2 dias vos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará. Irmão, Oséias está olhando para Jesus aqui já. Então, por que eu falo que, como Deus tem falado muito comigo a respeito dessa questão do cativeiro, de como Deus usou reis infiéis para trazer Israel para perto dele. Eu acredito que saiba a história, mas a Bíblia em vários e vários momentos ele fala, o meu servo Nabucodonosor, o meu servo rei da Síria. E eram homens terríveis, homens que invadiram Israel, roubaram o povo. Nabucodonosor acabou com o templo em Jerusalém, roubou todas as coisas, levou o povo escravo. Cara terrível. E Deus fala, o meu servo Nabucodonosor. Por quê? Porque esses caras cumpriam o propósito do plano de Deus. Então, meus irmãos, da mesma maneira que Oséias profetizou algo aqui, que olha para Jesus, para um tempo à frente dele, ele também fala assim, ó, como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora da época que rega a terra. Ele olha para frente, ele olha para Jesus, ele olha para uma volta do Cordeiro. Então assim, é como se Oséias aqui estivesse profetizando coisas muito maiores do que as coisas do tempo dele. Lembra que a gente falou que a história de Deus continua sendo escrita, ela continua passando por nós? A gente vê a Bíblia várias vezes fazendo profecias de coisas que são para o nosso tempo, para agora, coisas que não se cumpriram no período bíblico. Então nós estamos vivendo coisas que os profetas de Israel profetizaram. Nós recebemos coisas de Jesus que homens de fé enormes não viram com seus olhos. Isso prova, irmãos, de que a história continua sendo escrita. O plano continua a ser desenrolado. Então, olhando para os nossos dias hoje, o que está acontecendo, será? O que Deus quer fazer, será? E Deus é tão maravilhoso que Ele consegue mexer com todas as coisas e com todo mundo ao mesmo tempo. Cara, Deus está fazendo alguma coisa lá nos Estados Unidos, naquela universidade. Cara, Ele está fazendo lá. Mas será que o que Ele está fazendo lá é o que Ele vai fazer aqui? Não sei. Será que a gente é talvez um povo tão assim amado por Deus, que aqui está tudo bem a gente ter um culto hoje, domingo à noite, bem tranquilo. Tem gente que ainda acha que está tão tranquilo que não precisa nem vir, está em casa. Nossa, mano, que liberdade nós temos hoje. Mas tem alguns irmãos que não têm essa liberdade que nós temos. Irmãos oprimidos, no Oriente Médio, os cristãos morrendo. Na Ásia, os chineses morrendo, oprimidos por um governo. Então, o que a gente pode pensar? Não, para os chineses, para o pessoal lá do Irã, sim, eles devem ter pecado do mesmo jeito que Israel pecou. E aí Deus está tendo que usar o governo perverso deles para trazer o povo de Deus. E daí você olha aqui para o Brasil e fala, nosso povo está bem bala, né? Bem de Deus. Mas a gente tem essa liberdade. Então, o que será que a gente tem de melhor do que esse povo? O que a gente tem de melhor do que nossos irmãos na Venezuela, será? Possivelmente nada. Mas ele tem um plano desenrolando. O plano que está desenrolando para nós é o plano que está desenrolando na Venezuela. O plano que está desenrolando para nós é o plano que está desenrolando nos Estados Unidos. O plano que está desenrolando aqui é o plano que está desenrolando no Irã. Mas o que Deus vai fazer aqui? O que Ele quer de nós aqui? Alguma coisa está acontecendo. E nós vamos fazer o quê? Hoje nós sabemos que nós temos liberdade. Ponto positivo.
O que a gente vai usar? Né? Para que a gente vai usar essa liberdade? Ponto de interrogação. Se você soubesse que hoje você teria mais, sei lá, um mês, até que o governo do Brasil, sei lá o que fizesse, mas implantasse um governo estilo Venezuela aqui, o que você iria fazer? O que eu iria fazer? Qual seria o nosso engajamento na oração? Qual seria o nosso engajamento com as coisas de Deus? Se você soubesse que a sua casa seria tomada de você, qual seria a sua resposta a Deus? Qual seria a sua resposta a Ele? Nós vivemos hoje num país com uma liberdade muito grande. Graças a Deus. O que a gente precisa é entender, está um plano acontecendo no mundo inteiro. Deus está querendo voltar para a sua noiva. Essa noiva precisa ser limpa, ela precisa ser ataviada. Tem coisas que nós precisamos fazer para contribuir com o plano eterno de Deus. E Ele está nos chamando. Você vai entrar para o plano, será? Quem são aqueles que, como o próprio Jeremias, um cara, o profeta. Jeremias viveu a vida dele inteira, dentro praticamente de uma Jerusalém sitiada pela Babilônia. A vida de Jeremias foi profetizar contra os próprios sacerdotes de Israel, que falavam mentiras, que profetizavam coisas do próprio coração. Eles falavam que o cativeiro não seria nada, e Deus falava para Jeremias: você vai lá e você vai falar que eles estão lascados. E ele ia lá e falava: vocês estão lascados. E aí ele voltava para casa chorando: Deus, eu não vou mais falar, porque eu não aguento, é só isso, eu só profetizo coisa ruim, eu não vou mais falar do seu nome. E aí ele fala: mas como eu não vou falar do seu nome? Se o meu coração queima, é como um fogo encerrado nos meus ossos, e eu não posso me conter. Então Jeremias viveu num tempo terrível. Tem alguém aqui melhor que Jeremias? Eu não, né? Se alguém tiver. E nós não estamos vivendo a opressão de Jeremias. Então será que Deus ama mais nós do que Jeremias? Não sei. A palavra é essa. Duas perguntas. Te falo duas palavras. Não sei. Então como nós vamos usar essa liberdade? Como nós vamos trazer essa realidade do plano eterno de Deus para a nossa vida? E sabe, eu queria falar para vocês de como Deus tem nos trazido para dentro do plano. Minha esposa está ali. Eu conversei um pouco com o Daniel até ontem. Eu e a Andressa, essa sexta-feira que vem, a gente faz 16 anos de casado já. E então a gente já se conhece há muito tempo, a gente está junto há muito tempo. E a gente foi impactado por Deus na nossa adolescência, sabe? Teve um momento, alguma coisa aconteceu, sabe quando falam daquilo, alguma coisa aconteceu no anos 2000 e tal, aconteceu conosco. Nós estávamos lá, e Deus acabou com a nossa vida. A partir daqueles dias, daqueles encontros, a nossa vida não foi mais a mesma, não foi. A gente foi completamente impactado por Deus, por conhecer Deus. E se você me perguntar o que Deus fez, eu não sei. Eu só sei que tem alguma coisa dentro de mim que, me atrai para Deus, e é isso. Não consigo mais. Só que no meio desse processo, em que a gente casou e tudo, nossa, o Diego vai pegar o violão já. Mas no meio de todo esse processo nós casamos, e a gente viveu um período esquisito da nossa vida. Um período onde a gente não se desviou de jeito nenhum, a gente não se desviou.
Só que a gente ficou desconectado, a gente não entendia o que estava acontecendo na igreja, a gente achava que a gente tinha uma coisa melhor, e a gente queria tentar viver isso sozinho, a gente queria tentar achar pessoas que queimavam como a gente queimava e tal, e a gente começou a viver uma coisa meio estranha na nossa vida, sem desviar. E aí a gente começou a trabalhar, e a gente casou e tal, e a gente teve a nossa primeira filha, a Helena, e aí surgiu uma oportunidade para eu ter uma empresa, e eu, orei, né, falei com meus pais, orei, vamos empresa, vou ser empresário. E aí chegou uma hora que falou, nós estamos bem, vamos ter uma outra empresa, e a gente vendeu nosso carro, e compramos mais uma franquia de uma parada, e nossa, a gente estava... a gente apavorava, né? Empresário, 2 empresas e tal. Cara, meu Deus. E aí foi passando um tempo, chegou uma hora que a gente começou a cair em si. Falou, cara, a gente está errado, cara. Tem alguma coisa errada. E não tinha errada de pecado, assim. Mas a gente começou a sentir dentro de nós, tipo, acho que alguma coisa está errada, porque a gente está começando a sofrer com isso. A gente está começando a ser oprimido por esse nosso plano, e a gente está começando a sofrer, e chegou uma hora que eu falo para a Andressa, hoje, depois de tudo, eu falo, se Deus nos chamasse naquele momento, a gente que ainda tinha o coração queimando, eu tinha que falar, se Ele me falasse, Eros, o plano é agora, partiu, eu vou falar, não dá para partir agora, Deus, porque eu estou enrolado com meus planos, e eu não consigo nem sair mais dele. Enrolado, irmão, enrolado na empresa, enrolado com responsabilidades, coisas todas que não foram do mal, mas foram coisas que me prenderam, e hoje a gente sabe que essas coisas estavam paralelas ao plano de Deus, elas não estavam assim, em coerência. A gente deixou o plano de Deus passar para tentar fazer o nosso plano, e não foi nem tão intencional assim, mas foi sutil. Quando a gente se ligou, a gente já estava completamente enrolado, fora do plano, mesmo crente, irmão. E esse que é o medo. Crente, irmão, a gente não estava desviado, a gente não estava na balada, a gente era casado, a gente, felizão, com as 2 filhas e tudo, a gente ia na igreja, normal, mas enrolado, porque o plano não estava certo. E aí, a gente já conhecia o Farley e tal, de outras coisas, mas não tão perto. A minha empresa era de imóveis. Um dia o Farley me chamou para tirar medida na casa dele, e eu tirando as medidas, ele falou assim, e o teu chamado? O que tem a ver com a medida, o meu chamado? Ele falou, não, mas e o teu chamado? Porque nós tínhamos um amigo em comum, e esse amigo nos conhecia bastante, então ele sabia um pouco. E o teu chamado? Eu falei, mano, eu quase que falei assim, meu chamado está encostado, porque eu não consigo mais, eu não consigo mais viver, não tenho mais como corresponder para o meu chamado. E aí Deus começou a voltar, sabe? Ele começou a nos resgatar de onde a gente estava, e começou a nos livrar das coisas. E foi uma aproximação, sabe? Com o Farley, com o Gu, com o Diego, com a Dé, com a Paty. E Deus foi restaurando, Deus foi nos trazendo para um lugar. Nós fizemos várias mudanças na nossa vida, nós fechamos a empresa que a gente tinha, Deus abriu uma porta para um emprego, que é o emprego que eu trabalho hoje. E Deus foi trazendo para a gente, para mais perto. A gente começou a se engajar no plano, a gente começou a servir mais com os irmãos, a gente começou a estar mais em comunhão, e Deus começou a falar mais com a gente, e a coisa começou a se desenvolver. Chegou uma hora que eu já imaginava, eu acho que o plano vai voltar, eu estou com uma expectativa que vai dar certo, cara, a gente vai se engajar. E Deus começou a trazer, Aí vocês sabem, né, toda a história da transição, né, do Farley e da Dani. Cara, Deus está nos chamando para lá. Eu acho que a gente tem que estar junto. Deus já nos chamou para esse lugar, então vamos caminhar, vamos abrir mão, vamos fazer as coisas. E a gente começou a caminhar. Depois de bastante tempo junto com eles, eles entendendo o nosso coração, eles falaram, eu acho que vocês podem ser diáconos da igreja, a gente acredita em vocês. E a gente ficou muito feliz, e nós fomos ordenados diáconos, né, no ano 2021.
E a gente começou a servir na casa, se engajar, servir na casa. E as palavras começaram a vir, Deus começou a derramar sobre nós. A gente começou a se desfazer das nossas coisas, no sentido do coração. O nosso coração já não estava mais tanto nas coisas como estavam antes. Sabe, irmãos, quando a volta de Jesus está ficando cada vez mais perto e o teu coração cada vez mais clama por Maranata, as coisas vão começando a perder o valor, tá? Então, se você está sentindo no teu coração que as coisas estão começando a perder o seu valor, possivelmente no teu coração está crescendo um sentimento pela volta de Jesus muito real. Você sabe que em Israel tinha um negócio que chamava, a cada 50 anos tinha uma coisa em Israel, que todas as coisas voltavam para as pessoas que eram donas, certo? Ano do jubileu. As pessoas vendiam as suas coisas, 50 anos depois a coisa voltava para ele. Mas a coisa era um plano. Então assim, se eu vendia uma casa para você no ano 48, o preço dessa coisa era, 2 anos. Porque quem comprou de mim ia usar 2 anos. Então era muito menor o preço de que alguém tinha vendido no ano 2. Que a pessoa ia usufruir 48 anos, entende? Então eu te digo uma coisa. Se a gente acha que está chegando o dia em que ele virá, nós estamos queimando nisso. As nossas coisas já não valem mais do que valiam antes. Você entendeu? O preço das coisas vai começando a cair, porque está cada vez mais próximo do dia dele. Então você começa a achar que as coisas já não fazem mais tanto valor assim. Cara, um carro novo é legal. Cara, é legal, mas mano, eu estou ligado em outra coisa agora. Sabe, essa grana eu poderia fazer tal e tal coisa. Pois é, mas eu estou muito mais afim em colocar essa grana no meu parceiro, no meu irmão, porque eu vou ajudar ele. E a viagem fica para depois. A gente nem sei se eu vou conseguir viajar, cara. Vai que Jesus volta semana que vem, eu vou fazer o que com essa grana? Na minha conta? As coisas vão perdendo valor. E Deus foi restaurando coisas dentro de nós. Até que um dia o Farley chegou e falou, cara, estou entendendo aqui que eu acho que Deus está querendo acelerar as coisas na vida de vocês. E a gente começou a receber isso. E aí um dia ele chegou e falou, cara, se der tudo certo, se vocês não fizerem nenhuma bobagem, eu acho que vocês vão virar pastor da igreja. E a gente, Senhor, Senhor, e Deus começou a nos trazer para o plano dele. Então depois de muito tempo andando com o Farley e com a Dani, andando com esses 2 casais maravilhosos, cara, Deus restaurou o nosso plano. Ele nos colocou para dentro do plano. Eu não sei se você estava aqui ou não, mas na nossa ordenação o Farley nos deu uma palavra e que fez muito sentido para nós. Ele falava que era como se tivesse uma lacuna no tempo, na vida de vocês. E o que Deus estava fazendo era juntar como se fossem as pontas de um papel que tinha um início e um fim, tipo numa folha A4, e o meio era em branco, e Deus fez assim, juntou as pontas, juntou as linhas. Porque a gente entende, a gente ficou um período lateralmente ao plano de Deus, o plano desenrolando e a gente vivendo uma vida quase que paralela. E Deus restaurou isso na nossa vida. E eu creio que Deus está querendo fazer isso com você também, meu irmão. Existe um preço a ser pago, nós precisamos entrar no plano dele, e ele não muda, como eu falei. Nós precisamos entender e mergulhar, a gente vai ter que pular penhasco abaixo, crendo que o que Deus vai fazer é o que precisa. E uma vez eu até falei com o Farley, falei, cara, às vezes eu tenho um sentimento de que eu perdi tipo uns 10 anos da minha vida, e eu pronto para ouvir aquela palavra, né? Cara, não pense assim. Não pense desse jeito, cara. Deus é bom. A resposta que ele me deu foi assim, pode ser mesmo, pode ser que perderam mesmo. E cara, pode ser que é isso. A gente perdeu, cara. A gente jogou no lixo 10 anos da nossa vida porque a gente não entendeu o plano. Então, meus irmãos, o que eu queria compartilhar com vocês era isso. Temam a Deus. Entrem no plano. Independente do que acontecer nos nossos tempos. Cara, o governo de esquerda não é o bicho papão, porque nós estamos com os olhos em outras coisas, nós estamos a fim de outras coisas.
Se você olhar o que aconteceu em outros países, o que está acontecendo agora, mano. Como que a gente vai ficar tão preocupado com isso? Não estou falando para não ficar, mas como? Compara, cara, compara com coisas que estão acontecendo no mundo. Compara com coisas que Deus está fazendo no mundo, cara. A gente não pode ficar assim tão preocupado. Entregar as nossas coisas a Deus. E se a gente sabe que Ele está voltando, se a gente sabe que Ele vai fazer alguma coisa, como o Farley falou, Deus já decidiu fazer alguma coisa, a gente só não pode ficar parado, esperando. Eu até falei, é como se a gente fosse pegar um ônibus e está vindo uma tempestade, e você está parado, esperando, torcendo, tomara que o ônibus venha antes só, que a tempestade não me pegue, mas eu não faço nada. Essa coisa da igreja escapando dos problemas, essa coisa da igreja escapando, até mesmo da tribulação, escapando, porque Deus protege. Cara, e a Bíblia? Você queima a Bíblia na hora que Deus não, entre aspas, não protegeu o povo dele? Cara, o povo foi oprimido por Deus, através dos governos, e a coisa continuou assim, depois dos apóstolos, ora é governo bom, ora governo ruim, ora o governo ajuda, ora o governo atrapalha, ora você é contra, ora você é a favor. O plano é paralelo, cara, o plano de Deus é do outro mundo, Ele é celestial, Ele é global, Ele não tem a ver com o Brasil só, Ele não tem a ver com a Cornerstone. O nosso interesse é o que você quer fazer aqui. De todo esse plano, o que você quer fazer aqui? Porque nós estamos aqui. Nós somos um povo que clamamos para que Ele venha aqui em Curitiba. Se alguma coisa de terrível acontecer no Brasil nos próximos meses, e Deus estivesse mudado para cá, mano, pode ter certeza, não vai acontecer coisas aqui. E se acontecer, a gente vai estar tão mais maravilhado, tão mais dedicado às coisas dele, que era como se nada tivesse acontecendo. É isso que a gente precisa viver, é isso que a gente precisa gastar nosso tempo. Pode vir, mano, meu Deus. Mas irmãos, eu espero de verdade, sabe, que você tenha entendido como se fosse um entendimento de que eu entendo e vocês não entendem e agora vocês... Não é isso. Como eu falei, eu quero compartilhar o meu coração para vocês. Eu quero abrir o meu coração com a minha família. Eu quero que a gente busque junto essa coisa, sabe? Eu quero que esse entendimento a respeito de Jesus e do seu plano se espalhe no nosso meio. Se espalhe por vocês, por quem não veio, por todo mundo, que a gente se engaje no que Deus está fazendo na terra, que a gente se engaje no que Deus quer fazer com a sua noiva, que a gente se engaje com isso, que a gente não fique esperando no ponto, sabe? As coisas estão acontecendo, a gente está parado, a gente preocupado com coisas da terra, a gente preocupado se a gente vai ter mais ou menos coisa, casa nova, casa velha, mudo para a praia, não, vou viajar ou não vou. A gente não pode ficar preocupado com essas coisas. A gente vive na terra, eu sei disso, mas a nossa cabeça está no céu, irmão. A nossa expectativa está em algo que transcende a nossa vida. Jesus nos preparou uma recompensa em algo que é depois da nossa vida. É algo do céu, não é aqui. Não é aqui. O nosso propósito aqui só vale a pena se tiver a ver com o plano dele. Se não tiver a ver com o plano dele, você vai viver uma vida frustrada. E você vai chegar no final dos seus dias, você vai chegar diante dele. Pode ser que você entre, pode ser que você seja salvo, mas todas as suas obras vão ser queimadas pelo fogo. E tudo que a gente pode ter feito numa vida que seja diferente do plano de Deus, não nos vai valer de absolutamente nada. Nada. E, irmão, eu vou te falar uma coisa, eu não estou só a fim de ser salvo, irmão. Eu não vivo essa vida só para ser salvo. Se talvez você tenha na sua cabeça que a vida cristã se resume em ser salvo e não ser salvo, eu te falo, meu irmão, tem uma eternidade de coisas que são além de ser salvo. Do mesmo jeito que tem uma eternidade de coisas
a partir do momento que você se santifica. Às vezes a gente vive a vida assim, eu vivo a vida cristã para se santificar, achando que a santificação é o fim. Tipo assim, eu sou um crente bom, quando eu for muito, muito bom, eu paro de pecar, e aí é só esperar. A santidade é a largada, a linha de largada da vida cristã é a santidade, irmão. Tem uma linha no chão assim, ó, que é logo depois da porta. Jesus é a porta e nós passamos pela porta. Tem a porta, já tem uma linha escrito santidade. Então se você não passou a santidade para viver o que Deus quer, você está tipo dentro do batente da porta. Você não deu um passo para dentro da vida que Deus quer para você. É nisso que nós estamos interessados. É nas coisas celestiais, é nas coisas mais altas. Irmão, e eu nunca sei o que fazer quando termina. Mas, irmão, eu acho que a gente tem que orar, cara. Eu tenho que orar, eu sempre tenho que orar, entendeu? Quando termina e uma coisa fala comigo e eu acho que, essa coisa, eu preciso orar, eu preciso me entregar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso falar: Deus, eu estou aqui e eu quero fazer essa coisa. A gente às vezes nem sabe tudo. Às vezes, não, nem às vezes, todas as vezes Deus te mostra só o próximo passo da sua vida. Ele nunca te mostra o plano inteiro, nem da sua vida, muito mais o dele, mas nem da sua vida. Então se você tem alguma coisa no seu coração hoje, mesmo que seja o mais simples de todas, e você tem certeza que Ele te pediu para fazer, faça hoje. Mesmo que você pense: cara, isso não vai mudar nada na minha vida, isso é tão simples, isso é tão pequeno, Deus não está falando para eu mudar daqui lá para a Ásia, Deus não está falando para eu vender a minha casa e se mudar de cidade. Não, às vezes é uma coisa simples. Faça. Fale assim: Deus, eu quero entrar no seu plano. Eu ouvi a sua voz falando comigo, e a única coisa que eu quero fazer é: sim, Senhor. Sim, Senhor. A nossa vida tem que ser essa. Sim, Senhor. O seu plano é o melhor para nós. Se os governos estão nos oprimindo, sim, Senhor. Está tudo bem para mim. Mas você está perdendo dinheiro. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Faz o que você quer da minha vida. Se você está ganhando muito dinheiro, sim, Senhor, obrigado. O que eu vou fazer com esse dinheiro? A nossa resposta sempre tem que ser essa: sim, Senhor, eu vou corresponder. Porque se chegar no nosso turno, que a coisa apertar, irmão, se a coisa apertar no nosso turno, eu te digo uma coisa: como a gente vai fazer aquilo? Falar: não, Senhor. Até a liberdade, até mês passado eu estava dentro, 100%. Mas agora que apertou, Senhor, não, me tira daqui, me muda de país. Então eu não sou louco. Eu quero te falar que eu não sou louco, entendeu? Toda vez que eu oro disso, irmãos, e é verdade, eu sempre penso: se acontecer alguma coisa, o que eu vou fazer com a Andressa, cara? O que eu vou fazer com a Helena? O que eu vou fazer com a Lívia? E se Deus falar para eu sair do meu emprego já? E se Deus sei lá o que eu vou fazer com eles? Eu sempre oro: Deus, você ama mais elas do que eu. Deus, teu plano é maior para elas do que eu. Eu não vou conseguir proteger elas tanto quanto você. Você tem um plano para elas muito maior do que eu. E sim, Senhor, o que eu vou fazer, cara? Como que a gente vai reter? Como que a gente retém uma coisa diante do Deus que entregou tudo? Se Jesus fez tudo, absolutamente tudo, como que a gente vai falar não?
nós, Senhor, os que batem na porta todos os dias. Senhor, somos nós aqui diante do seu trono mais uma vez, pedindo para que você olhe para nós. Olhe para nós, Jesus, olhe para nós. Nós estamos te amando mais, Jesus, e isso tem feito coisas no nosso coração. E Jesus, nós somos homens falhos que você conhece, que você fez. Envia, por favor, o teu Espírito Santo sobre nós para nos capacitar para viver a vida que o Senhor quer que a gente viva.
meus amigos, só não me tirem, meu Senhor. Podem me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tirem, meu Senhor. Yeshua, te amamos. 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 Eu te amo, te desejo mais que o ouro, Yeshua. Eu te amo, te desejo mais que o ouro, Yeshua. Já não vivo, mas eu só tu. Já não vivo, mas eu só tu. Já não vivo, mas eu já não vivo. És o motivo, és a razão, és o motivo,
és a razão, és o motivo, és a razão, és o motivo, és a razão. És o motivo, és a razão, és o motivo, és a razão, és o motivo, és a razão, és o motivo, és a razão. Eu encontrei o motivo para viver, o motivo para morrer. Eu encontrei o motivo para viver. Meus irmãos, eu sinto no meu espírito que há pessoas aqui nessa noite que ouvem essa mensagem e elas se questionam: mas como eu faço isso? Mas como eu entro nesse lugar e como eu produzo uma mudança como essa? Como eu entrego a minha vida? Parece um discurso meio utópico, algo que fica fácil de falar, mas difícil de viver. Mas eu quero te dizer que o Senhor não está te chamando para que você produza isso naturalmente, até porque não vai funcionar se você tentar produzir isso por você mesmo. O Senhor está nos chamando a deixar que o Espírito nos dobre a esse lugar. Em nome de Jesus, nós precisamos nos submeter à ação do Espírito em nós, para que Ele gere essa mudança em nós, para que Ele gere esse lugar de submissão, para que Ele gere essa entrega, para que Ele gere essa fome, Ele gere essa dependência. Não tente produzir por você mesmo. E eu oro nessa noite, em nome de Jesus, que todo medo de viver essas coisas vá embora em nome de Jesus. O Senhor nos chamou para viver extraordinariamente essa verdade do seu plano eterno. Existe um convite do Senhor e existe um poder que foi deixado. Existe o Espírito Santo de Deus deixado a nós, para que Ele nos sustente, para que Ele gere isso em nós, para que Ele nos suporte nessas coisas. Se renda a esse poder nessa noite em nome de Jesus. Clame aí no seu lugar. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a entrar nesse lugar. Nós desejamos nos render ao seu convite, Senhor. Nós desejamos nos render à vontade do Pai para nós, mas nós não queremos produzir isso por nós mesmos, Senhor. Nós não desejamos produzir isso carnalmente, Senhor, mas é pelo Espírito, Senhor, e nós nos dobramos ao poder do Espírito Santo de Deus nessa noite. Submeta a sua mente, submeta a sua alma, submeta o seu coração nessa noite em nome de Jesus. Eu me rendo a Ti, nos rendemos a Ti, nos rendemos a Ti, nos rendemos a Ti, nos rendemos a Ti. Nos rendemos totalmente a Ti,
Senhor por completo. Venha e seja Senhor por completo. Fura nossa orelha, fura nossa orelha, fura nossa orelha, escravo por amor. Ei, fura nossa orelha, fura nossa orelha, fure nossa orelha, escravo por amor, escravo por amor a ti, a ti, a ti. Eu escolho estar preso, eu escolho estar preso, eu escolho estar preso a ti. Renuncio à liberdade para viver tua vontade, meu Senhor e Redentor. Renuncio à liberdade para viver tua vontade, meu Senhor e Redentor. Renuncio à liberdade para viver tua vontade, meu Senhor e Redentor. Renuncio à liberdade para viver tua vontade, meu Senhor e Redentor. Escravo por amor, vivendo para ti, Senhor. Escravo por amor, vivendo para ti, Senhor. Fure minha orelha, fure minha orelha. Eu escolho estar preso a ti. Eu escolho estar preso a ti. Fure minha orelha, fure minha orelha. Eu entrego tudo. Eu entrego tudo. Me dou tudo inteiro pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo.
Eu me dou por inteiro pra te ter por completo minha vida. Sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida, sacrifício vivo. Eu me dou Por inteiro, pra te ter por completo. minha vida. Sacrifício vivo. Ei, eu me dou por inteiro. Pra te ter por completo. Minha vida, Sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter. completo. Minha vida, sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo.
preciso de ti. Preciso de ti. Você, Deus, palavra divina.
voltar. Eu não tenho pra onde voltar. Tudo eu deixei pra trás. Tudo eu deixei pra trás. Deixei pra trás. Pontes foram queimar, carroças queimar, pontes foram quebrar, carroças queimar. Meus olhos estão em ti. Meus olhos estão em ti.